quem Deus se revela. É isso mesmo, a quem Deus se revela. Eu vou me basear em Marcos capítulo 16. Tá bom, meus irmãos? Marcos capítulo 16. Tá? Imagine você ressurreto. Tá? Imagine você ressurreto. Graça e paz, filhota. Deus abençoe. Imagine que você morreu, tá? E ao terceiro dia você ressuscita. A quem você se revelaria? A quem você se mostraria? A quem você se mostraria dizendo que tinha ressuscitado ao terceiro dia? Imagine você que você tem 12 discípulos. Desses 12 discípulos que caminharam contigo, desses 12 você tem 3, né? Esses 3 aqui eu vou destacar: Pedro, Marcos e João, tá bom? Desses 3 eu destaco Pedro, Marcos e João. Para qual desses 3 você se revelaria? Para qual desses 3 você se mostraria? Para qual desses 3 você diria: estou vivo? E o engraçado é que no meio desses 3 existe um que se destaca. Se destaca porque ele recebe, diferente dos demais, uma nomenclatura: o discípulo amado. Estamos falando de João. Para quem você se revelaria? Ressuscitei e agora? Para quem eu me mostro? Me revelo aos 12? Me revelo aos 3? Desses 3, me revelo só para João, que é o discípulo amado, aquele que deita a cabeça no meu peito? Para quem eu me revelo? Para quem Deus se revela? A quem Jesus se revela? Quais são os tipos de pessoas que são dignas da revelação de Deus? Do aparecimento de Deus, da manifestação de Jesus. Para quem Deus se revela? Para quem Jesus se mostra? Muito bem, queridos, há um tempo atrás teve uma reportagem e um diálogo. Nessa reportagem teve uma conversação, um diálogo entre um ateu. O nome dele é Leandro Carnal, acredito que alguém conheça, tá? O ateu Leandro Carnal, e a outra pessoa era uma mulher que se dizia cristã, que se dizia crente, né? Para você que conhece o pastor Yastro, tem nos seguido aí, eu costumo dizer que existem 2 tipos de evangélico. Existem 2 tipos de evangélico. Quais são os 2 tipos de evangélico que existem? Primeiro, aquele que se diz evangélico porque participa de uma igreja. Ele participa de uma igreja, então ele se intitula evangélico. Mas existem aqueles que, além de participar dentro da igreja, de uma igreja, é aquele que também vive os princípios do evangelho. Então, existem 2 tipos de evangélicos. Aqueles que são evangélicos porque estão dentro de uma igreja, e existe aquele que é evangélico porque vive os princípios do evangelho. Então, nesse diálogo aqui, entre o Leandro Carnal e essa irmã que se intitulava evangélica, nós vamos perceber algumas coisas aqui. E eu quero ler para você esse diálogo, para a gente poder, então, traçar a nossa linha de raciocínio, de pensamento, e chegarmos a essa pergunta: a quem Deus se revela? Muito bem. Quem começou falando foi a irmã, que era crente, né, ou que se dizia crente. E ela, ao saber que o Leandro Carnal se intitulava ateu, né? Nós sabemos que existem muitos tipos de ateus, né? Existem pessoas que se dizem ateus, mas lá no fundo não são.
precisa manter uma imagem de ateu por causa de mídia social, por causa de contrato, por causa de fama, enfim, mas esse aqui não é o mérito. Então, ao saber que ele era ateu, essa irmã disse o seguinte para ele: você pode ser o que for diante da sua plateia de macacos de auditório. Isso é a crente falando. Você pode ser o que for diante da sua plateia de macacos de auditório, mas para mim você não passa de um espírito vazio, que ainda há de se ver chorando a mais tirana dor, e vai implorar baixinho a ajuda daquele Deus que você tanto negou. Olha o tipo de palavreado que essa irmã está usando. Perdão. Não obstante o tipo de palavreado, olha o julgamento que ela faz desse rapaz, do Leandro Carnal. Você é um espírito vazio. Por acaso eu posso agora julgar o espírito de alguém? Por acaso agora eu, como evangélico, como se diz cristão, será que eu posso julgar o espírito de alguém? Olha o que ela mais diz. Eu ainda hei de ver você chorando a mais tirana dor, e vou ver você implorando baixinho a ajuda do Deus que você tanto negou. Olha o amor ao próximo dessa crente. Olha o amor ao próximo dessa evangélica. Olha. Agora, veja a resposta do Leandro Carnal, o ateu, nessa reportagem. Olha a resposta dele. Sentindo o afeto generoso dos que perdoam 70 vezes 7 e oferecem a outra face e não julgam nunca para que não sejam julgados conforme o ensinamento do mestre, eu me animo mais a não compartilhar uma ideia de eternidade ao seu lado. Se o céu tem mais gente com pessoas do seu tipo, aceito o inferno como alternativa menos hipócrita. Queimar para sempre será menos doloroso do que conservar com você, do que conversar com você por todos os séculos dos séculos. Você deseja o mal e a dor. Carregue e compartilhe o seu ódio. Ataca e demonstra que o farisaísmo ainda continua sendo a grande praga denunciada por Jesus. Se existe o diabo, ele não inventaria o ateu, ele inventaria o cristão. O cristão agressivo e cheio de ódio, pois é ele quem afastaria todos do evangelho. Jesus perdoou a adúltera, mas abominou Caifás e todos os doutores da lei. Não acredito em Satanás, porém confesso, você abala a minha descrença. Nunca vi um ser celestial, mas convivo na internet com entidades muito parecidas com demônios, tomadas de ressentimentos como você, Leandro Carnal. Gente, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Em quem Jesus parece estar revelado nesse diálogo? Quem você acha que recebeu a revelação de Jesus aqui? O não crente, o que se diz ateu, o Leandro Carnal, ou essa irmã aqui que se intitula evangélica? Quem você destacaria aí como a que parece que recebeu de Deus uma revelação? Por acaso, meus irmãos, agora a fé tem a ver com discurso? Por acaso agora
a fé é apenas um discurso ou a fé tem a ver com aquilo que nós carregamos dentro de nós? A fé é só palavreado ou a fé é aquilo que carregamos dentro de nós? Para quem você acha que Jesus se revelou aqui? Para essa mulher que se diz evangélica ou para esse que se diz ateu? Para quem você acha que Jesus se revelou? Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho visto muita gente falando de Jesus. Tenho bastante gente. Ainda mais agora com essa questão de pandemia, o que não falta é gente falando de Jesus. Mas tem um negócio também. Nesse tempo, eu nunca vi tanta falta de Jesus na vida de quem fala dele. Onde nós temos pregadores falando de Jesus aos montes. Nós temos muita gente. Mas eu nunca vi também tanta ausência de Jesus na vida desses que falam de Jesus. Falar de Jesus, eu tenho visto. Agora, eu não tenho visto Jesus na vida de quem fala. Eu vejo quem fala de Jesus, mas eu não vejo Jesus na vida de quem eu vejo falando de Jesus. E isso é muito sério. Isso é muito importante a gente falar, porque parece que Jesus virou um discurso. Parece que Jesus virou apenas uma junção de letras. Aquela musiquinha que as criancinhas cantam, J-E-S-U-S. Jesus quem me fortalece. Parece que Jesus passou a ser um discurso, passou a ser uma junção de letras, e não mais é um estilo de vida. Parece que virou sensacional, legal, atrativo falar de Jesus. Mas não é sensacional, não é atrativo, não dá ibope ter Jesus como estilo de vida. Nós nos esquecemos de que Deus, Ele mandou Jesus porque nós, os seres humanos, deixamos de ser humanos. A cada dia que passa da humanidade, nós estamos nos desumanizando, deixando de ser humano. E o que nós passamos a ser? Nós passamos a ser isso que essa mulher aqui, que se diz evangélica, fez. Nós passamos a ser o juiz do outro. Nós passamos a ser o assassino do outro. Nós passamos a ser o acusador do outro. Por quê? Estamos nos desumanizando, deixando de ser humano. E porque nos tornamos o que nos tornamos, porque deixamos de ser humanos e plantamos o que plantamos, o que recebemos? Recebemos juízo, recebemos assassínio, recebemos o que? Apontamentos, recebemos aquilo que plantamos, nada além disso. Se nós plantamos juízo sobre a vida de alguém, colhemos juízo sobre a nossa própria vida. Se matamos alguém na vida de alguém, colhemos o quê? Morte para nós também. Se plantamos o quê? Apontamentos, acusações na vida do outro, o que esperamos receber de volta? O que nós vamos receber de volta é o quê? O mesmo que plantamos. E conforme nós vamos fazendo isso, nós acabamos de nos tornar veneno para muitas pessoas. E nós vamos vivendo este ciclo vicioso. E Deus, Ele enviou Jesus para duas coisas, queridos. Deus enviou Jesus para duas coisas. A primeira coisa para quem Deus enviou Jesus foi para apagar o pecado que me deformou.
para apagar o pecado que te deformou. E a segunda razão pela qual Deus enviou Jesus é para ele ser o protótipo de humanidade que ele queria reproduzir em nós. Jesus veio para ser o protótipo de humanidade que Deus queria reproduzir em nós. Como o olhar para o outro, quem eu machuquei com a minha pedra, que me machucou também com a pedra que eu joguei nele, e nós vivemos esse vício. Como ver o próximo não se tornou para mim referência, e como o próximo olhar para mim também não me via referência, o que Deus fez? Deus envia Jesus para ser essa referência. Ele envia Jesus para quê? Para apagar o meu pecado, mas envia Jesus também para ser um protótipo de humanidade. Uma referência, porque eu não consigo mais ver ninguém como referência para mim, e você também não consegue me enxergar como referência, por conta do que nos tornamos. Então, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo que Jesus não é apenas um salvador. Jesus, ele é o protótipo de humanidade que Deus gostaria de ver em nós. Jesus não é apenas aquele que veio apagar os nossos pecados e morrer por eles, para que eles fossem pagos, apagados. Não! Jesus veio para ser o protótipo de humanidade que Deus fosse. Será que é tão difícil nós, os evangélicos, entender isso, gente? Para quem Deus se revela? A quem Jesus se revela? E esse evangelho de Marcos, esse evangelho de Jesus escrito por Marcos, no capítulo 16, me deixa claro, nítido, cristalino como água, que existe um ser humano. Existe um tipo de ser humano que encontra nos sentimentos de Jesus um lugar especial a quem ele se revela. Existe um ser humano que tem um lugar especial nos afetos de Jesus. E esse ser humano, Jesus tem o prazer de se revelar. E é para esse ser humano que Deus tem o prazer de se revelar. É para esse ser humano que Deus tem o prazer de se revelar, de se mostrar, de se manifestar. O texto é claro para que tipo de gente que ele se manifesta. Jesus ressuscita, e depois de ressuscitar, ele se manifesta para algumas pessoas. E será que Jesus se revela para esse tipo de pessoa que dialoga com outra pessoa, ainda não sendo da mesma religião, ou porque se diz ateu? Será que ele se revela para um tipo de gente que dialoga com outro assim? Olha o palavreado da evangélica. Você pode ser o que for para os seus macacos de plateia. Será que Deus vai se revelar para uma pessoa dessa? Olha o julgamento que ela faz do espírito que existe nessa pessoa, segundo a ideia dela. Você, para mim, é um espírito vazio. Será que Deus vai se revelar para uma pessoa que se diz evangélica, que tem esse tipo de comportamento? Olha o amor pelo próximo que era externa. Eu ainda hei de te ver chorando a dor e implorando pelo Deus que você tanto negou. Gente, aonde que nós vamos parar? E ainda tem gente num comportamento desse, dizendo que Jesus se revela para ela, se mostra para ela.
quem são aqueles para assombro meu e para escândalo e assombro seu, que está aí nessa live? Vai compartilhando aí, para você ouvir isso aqui. Quem são aqueles para quem Jesus se revela? Primeiro, Marcos 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso aqui é um escândalo. Isso é um escândalo, gente. Jesus ressuscita. E olha para quem ele vai se revelar primeiro. Para Maria Madalena, ex-endemoniada. Eu quero que você imagine aí essa Maria Madalena sendo uma crente na sua igreja. Dizendo para você que Jesus se revelou a ela. Dizendo para você que Deus se revelou a ela. Que Jesus se manifestou a ela. Eu quero que você imagine Maria Madalena, uma crente no nosso meio, dizendo: Jesus se revelou para mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus se revela para aqueles cujo presente aqui vive só pode ser alcançado pela graça. Oh, glória! Vou repetir. Eu aprendo que Jesus se revela para aqueles cujo presente a quem vive só pode ser alcançado pela graça. Sabe de que eu estou falando aqui? Eu estou falando que Jesus se revela para aqueles a qual o seu passado lhe condenam. Olha quem é essa mulher aqui. Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. E ele ressuscita. E a primeira pessoa para que ele vai se revelar é para essa mulher. Para Maria Madalena. Aqui dela ele tinha expulsado 7 demônios. Agora, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quem não convive na comunidade da graça, mas na comunidade do juízo, não suporta permanecer. Entendeu isso? Quem não convive na comunidade da graça, mas convive na comunidade do juízo, não suporta permanecer firme. Eu pergunto, que tipo de comunidade nós estamos sendo? Que tipo de seres humanos nós estamos sendo? Se chegar uma ex-endemoniada na nossa igreja, um homossexual, uma lésbica, um traficante, um drogado, um bêbado, um mendigo, que tipo de comunidade nós estamos sendo? Olha o que o texto está dizendo, que Jesus não se revela àquele cuja vida é marcada pelo juízo. Jesus não se revela na vida daquele cuja vida é marcada pelo juízo. Sabe por quê? Porque quem julga não está debaixo da graça. Quem aponta o dedo não sabe o que é graça, não vive graça e não experimentou da graça. Esse povo vive na comunidade do juízo. E esses que vivem na comunidade do juízo julgam, sabe por quê? Porque pensam que os seus pecados são menores do que aqueles que estão sendo julgados. Apontam o dedo porque pensam que o seu passado é bem menor, menos pecaminoso do que Maria Madalena. Agora, queridão, você que gosta de julgar o outro, você que gosta de apontar os outros, você que se diz evangélico, mas adora julgar, apontar,
tirar suas conclusões. Abre o coração. Se revela. Se revela para você mesmo. E veja se você também não é digno de ser colocado em praça pública e apedrejado. Revele-se. Mostre-se. Para Jesus não importa, meu queridão, o que você foi no passado, mas o que você virá a ser no futuro, se no presente você mergulhar na sua graça e receber dele a sua misericórdia. Para Jesus não importa o que você fez, e é isso que eu amo em Jesus. Sabe o que eu amo em Jesus? O que eu amo em Jesus é que ele não olha para mim como você olha. O que eu amo em Jesus é que ele não olha para você como eu olho. O que eu amo em Jesus é que quando ele olha para mim, ele não vê essa imagem, essa casca, essa capa. Não! Jesus, quando olha para mim, ele me vê o quê? Ele vê a minha essência. Ele vê quem de fato eu sou. Ele me enxerga por dentro. E por me enxergar por dentro, é que ele não desiste de mim. E por me enxergar por dentro, é que ele não desiste de você. E por nos enxergar a essência que temos, é que ele não nos abandona. Jesus, ele não me olha como você me olha. Ele não te olha como eu te olho, como eu te enxergo, como eu te vejo. Não. Jesus, ele é diferente. E eu não sou aqui, meus irmãos, nenhum pregador, como estão dizendo por aí, palavras motivacionais e tal. Não. Eu apenas não quero ser o quê? Um pregador de juízo. Que Deus vai tratar, que Deus está visitando a terra com isso, que Deus está visitando a terra com aquilo, e que isso é culpa do povo por causa do carnaval e do que fizeram com Jesus, e agora a humanidade vai receber e tal, e prega uma mensagem com ódio, prega uma mensagem irado, religiosidade pura. Lembre-se, o juízo de Deus, pregador de juízo, o juízo de Deus não vem apenas para quem tem pecado revelado. O juízo de Deus vem também para quem encobre seus pecados. É legal subir no púlpito e falar que Deus está castigando, que Deus está tratando, que Deus vai tratar, que Deus vai visitar, que agora a humanidade vai ver quem é e quem não é. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se o juízo de Deus vir, ninguém escapa. Nem quem tem os seus pecados expostos, como alguns estão apontando os carnavais, nem você que oculta os seus pecados diante de Deus. Por acaso não são todos que estão em casa? Por acaso não são todos que estão tendo que usar máscara? Por acaso não são todos que estão privados de fazer o que fazia? Que juízo é esse que vocês estão pregando, dizendo que só vai vir para uns e para outros não? Então tinha que ter uma parte que não ia usar máscara, tinha que ter uma parte que poderia continuar trabalhando, realizando as suas atividades normalmente. Me poupe, meu irmão. Me poupe. Jesus se revela para Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. É o Jesus a quem eu sirvo. Eu te pergunto, será que quando ele ressuscitou, não tinha ninguém melhor do que Maria Madalena para ele se revelar? Será que não tinha uma outra mulher com 5 demônios? Com
4, com 3. Não. Ele se revela a Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Para você que está aí vivenciando essa quarentena que nem eu estou, sozinho, Jesus é mais humano do que muitos humanos que eu conheço. Jesus é muito mais gente do que muita gente que eu conheço. Jesus é muito mais gente do que muitos pregadores. Viu o que eu disse? Pregador. Só pregador. Só prega juízo. Só prega pecado. Só prega palavras duras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não desista da mensagem de Deus para a tua vida por conta do mensageiro. Não desista do verdadeiro evangelho por conta dos evangélicos que estão aparecendo por aí. Jesus te ama, independente do que você fez no verão passado, independente do que você está fazendo hoje, independente do teu fruto. Por quê? Porque Jesus é o protótipo de humanidade que Deus quer que nós sejamos. Pastor Leastro, para quem Deus se revela? Deus se revela para Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. Jesus se revela para quem eu, pastor, não quero me revelar. Jesus se revela para quem eu, pastor, não quero me mostrar. Jesus se revela para aqueles cujos grandes dos altares imponentes e das megas catedrais não querem se revelar. É para esse tipo de gente que o Jesus a quem eu sirvo, ele se revela. Para Maria Madalena. Eu imagino Maria Madalena nas nossas igrejas hoje. Sabe para que ela ia servir? Ela ia servir para nós colocarmos as nossas campanhas de libertação. Ela ia servir para nós colocar ela, para nós expor ela como um testemunho vivo de que Deus é poderoso para libertar uma mulher dos 7 demônios. Ela seria exposta como Deus é poderoso para ouvir a minha oração. A campanha teve resultado. A campanha teve... Olha aqui a nossa irmã Maria Madalena tinha 7 demônios e foi liberta. Está aqui para contar o seu testemunho. Quando na verdade ela deveria ser colocada e dar a oportunidade para ele dizer: toma o microfone, irmã Maria Madalena, e diga qual foi o seu maior testemunho. Irmãos, verdadeiramente eu era possessa de demônios, mas Jesus se revelou para mim. Esse deve ser o testemunho. Se assustou? Achou que Jesus ia se revelar para quem? Santão, pregadorzão. Jesus se revela para quem está em contato. Jesus se revela para quem tem uma vida de santidade. Jesus se revela para... Ô, rapaz! Ei! Olha aí o verso de número 10. Está com a Bíblia aberta? Olha aí o verso de número 10. Quem são aqueles para quem Jesus se revela? Verso 10. Partindo dela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Para quem Deus se revela? Deus se revela para quem está triste e para quem está chorando. Eu sei que eu estou indo de encontro a muitos pensamentos religiosos aí do outro lado. Sabe por quê? Porque na tua cabecinha de religioso está dizendo assim: Jesus se revela para quem é firme, Jesus se revela para quem é inabalável, Jesus vai se revelar para quem tem uma vida santa, purificada, imaculada. Ei! Jesus se revela para quem está triste e chorando. Jesus se revela para quem cuja esperança
aqui esse trocadilho. Jesus é a esperança para quem não tem mais esperança. É o texto. Ela recebeu Jesus e anunciou para os tristes e para aqueles que estavam chorando. Agora, por que Jesus se revelou para Maria Madalena? Ele se revela para Maria Madalena porque quem recebeu, escuta isso, quem recebeu verdadeiramente a revelação da graça, vai compartilhar graça com gente que estava no mesmo lugar que ela. Quem verdadeiramente experimentou graça, não tem juízo para pregar, tem graça. Quem verdadeiramente experimentou da graça, não guarda a graça para si, espalha a graça. Quem verdadeiramente experimentou a graça, vive a graça, é fruto da graça, ele também leva a graça. Está aqui. Quem recebeu verdadeiramente a revelação da graça, pratica solidariedade. Quem recebeu verdadeiramente a revelação de Cristo, a quem Jesus se revelou, a quem Deus se revelou, pratica a solidariedade. Gente que não está nas grandes sinagogas, gente que não está nos grandes templos, gente que não estão nos altos escalões da religiosidade, mas revela para a gente que está na periferia, impedido de entrar em megatemplo, impedido de participar de reuniões. A esses Jesus se revela. É a esses. É para esses que ele se revela. Para aqueles cujo muitas pessoas disseram que é o fim. Não disseram para Maria Madalena, você é uma endemoniada, para você já era apenas o começo do que Jesus ia fazer. O que será que disseram para esses tristes, para esses chorosos aqui? Já era. Jesus se revela, e quando Jesus se revela, é apenas o começo. Não foi assim com Jesus? Satanás deve ter olhado para o meu Cristo naquela cruz pendurado, depois de ter passado por tudo que passou, depois de ter sofrido tudo que sofreu. Ele olha e diz assim, já era. Esse daí já era. Saí, mas era apenas o começo. Deixa eu falar uma coisa para você que anda triste. Deixa eu falar uma coisa para você que anda choroso, chorosa, tristonho. Jesus te ama. E ele pode se revelar para você ainda hoje. Essa quarentena pode ser o cenário que Deus preparou para ele se revelar para você. Essa quarentena pode ser o cenário que ele preparou para sentar contigo e dizer, estou aqui, meu servo. Estou aqui, minha serva, meu filho, minha filha. Para quem Deus se revela, Maria Madalena, tristes e chorosos, verso 12, e depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. A quem Deus se revela, a quem Jesus se revela? Aos que iam de caminho para o campo. Quem é esses dois aqui? É o que nós encontramos no texto. Os que pensavam que tinham perdido Jesus. Esses aqui pensaram ter sido enganados. Esses daqui pensaram terem sido abandonados por Cristo. Mas olha o que o texto diz. O texto diz que eles não se revoltam. Mesmo com o sentimento de abandono, mesmo com o sentimento Jesus morreu, a gente pensou que ele ia fazer tanta coisa e não fez. Mesmo com o sentimento tristonho, eles não se rebelaram, não se revoltaram, não procuraram um bar para encher a cara, não chutaram o pau da barraca, não largaram a igreja, não abandonaram.
olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que eles voltaram a trabalhar. Jesus se revela a Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. Deus se revela para os tristes e chorosos. E agora Deus está se revelando para a gente que, apesar da situação que está vivendo, entendeu que a vida precisa ser vivida. Jesus se revela para a gente que não se entrega ao coitadismo. Gente que usa o coitadismo para ter pena de si mesmo. E quando usa o coitadismo para ter pena de si mesmo, procura junto com isso justificar as suas atitudes erradas que tomam, dando desculpa para a vida que estão vivendo e muitas das vezes apontando outra pessoa. Jesus não se revela para esse tipo de gente. Para gente que usufrui do coitadismo para justificar a vida melancólica, destrutiva, chorosa, tristonha que ela está vivendo, ou que ele está vivendo. Para esse tipo de gente, Jesus não se revela. Perceba, eles entenderam que ainda que Jesus tivesse ido embora no pensamento deles, eles estão tristes, eles estão preocupados, a vida não vai ser mais a mesma, vai ser difícil, o sentimento de ser enganado está tomando conta da vida deles, mas eles entenderam que a vida precisa continuar, e aí eles no meio do caminho são surpreendidos por quem? Por Jesus, que se revela a eles. Jesus se revela a eles no meio do caminho. Se revela a eles no meio do caminho. Jesus se revela para quem se levanta. Jesus se revela para quem não aceita a situação que está vivenciando. Jesus se revela para quem entende que ainda que as coisas estejam difíceis, é preciso continuar. É preciso caminhar, é preciso continuar orando, é preciso continuar consagrando, é preciso continuar jejuando, é preciso continuar pregando, é preciso continuar cantando, é preciso continuar estudando, é preciso continuar caminhando, cuidando dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, cuidando da tua esposa, dos teus filhos, do teu negócio. Não se entregue! Jesus se revela para quem não se entrega. Jesus se revela para quem não se entrega, ainda que você tenha pouca força. Guarde a palavra e não negue o nome dele. Ainda que você tenha pouca força, olha o que você está fazendo. Só o fato de você se posicionar na frente de uma live e ouvir uma palavra de Deus já é fazer alguma coisa. Certo dia no caminho de Emaús, alguém com o coração aflito perguntava: você viu o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus. E agora o que será de nós sem ele aqui? Escuta! Mas de repente um viajante deles se aproximou e perguntou por que está triste, o que vai comentando. Ficou uma pergunta meio sem resposta, e olhando um para o outro, os dois, respondeu então Cleófas: és tu um peregrino em Jerusalém, que não está sabendo o que aconteceu? Mataram nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. E chegando em casa para onde ia, o viajante fez que ia passar. Eles o constrangeram: fica aqui conosco, o sol já se declina. A noite vai passar, eu sei que distante é o teu caminho. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus se revela para quem não se entrega. Jesus se revelou para Maria Madalena. 7 demônios ele arrancou dela. Primeira vez que ele se revela,
primeira pessoa para quem ele se revela, Maria Madalena. Segundo, a quem Deus se revela? Para os tristes e chorosos. Terceiro, para quem Deus se revela? Para mesmo passando por uma situação difícil como estamos passando, trancafiados dentro de casa, sem poder realizar o que gostamos de realizar, mas não desiste. Entende que a vida precisa ser vivida. Entende que precisa fazer alguma coisa. Entende que não precisa parar. Queridos, minha hora já foi. Quem são aqueles para quem Jesus se revela? Marcos 16, 14. Finalmente, aparece os 11. Finalmente, aparece aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitados. Eita! Olha aqui. A quem Deus se revela? A Maria Madalena. Aos tristes e chorosos. Aos que não desistem mesmo em momentos de dificuldade. Deus se revela à sua igreja. Mas escute! Você vai compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Porque isso aqui é muito sério, eu não brinco de live. Eu não brinco com a palavra. Isso aqui é sério. Isso aqui é uma denúncia de um pregador chamado Leastro Robert. Ele aparece aos 11. Os 11 é a igreja de Jesus. Então, para quem Deus se revela? Para a igreja. Mas perceba, nesta manifestação, ele não se revela para abençoar. Ah, meu filho. Ele não se revela para colocar a igreja para cima. Nessa revelação aqui, ele se manifesta para exortar a igreja. Ele se manifesta para exortar e lançar em rosto a incredulidade da igreja, dos seus discípulos. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: eu encontrei fé quando eu ressuscitei, naquela de quem eu expulsei 7 demônios. Ela creu que era eu. Ela creu. Ela acreditou. Acreditou tanto que levou a graça para quem estava triste e chorando. E para os desesperançados, a esperança veio. Eu encontrei fé em quem estava triste e chorando. Encontrei 2 no meio do caminho, triste, sentimento de abandono, mas me levaram para dentro de casa. Não ardia em nossos corações quando ele falava conosco, quando ele pegou o pão. A Bíblia diz que ele pegou o pão e partiu. E quando eles reconheceram que era o Cristo, ele desapareceu do meio deles, de dentro da casa. E eles saíram correndo e foram avisar os demais: ele está vivo, ele está vivo. Jesus se revelou aos discípulos que estavam decepcionados, mas quando viram ele dentro de casa, creram. E agora ele está se revelando à igreja, aos 12. E como que estão esses 12? Dentro de casa, trancado, debruçado, reclinados à mesa, desistentes,
cabeça baixa, dizendo, a gente pensou que ele ia revolucionar. E porque Jesus morreu, estão trancados dentro de casa. Jesus se revela até para os salvos que não valorizaram a salvação. Pastor, não entendi. Ah, não entendeu? Não entendeu? Vou explicar então. Sabe quando nós não valorizamos a salvação? Porque se você não sabe, ser salvo é graça. Não valorizamos a salvação quando somos uma comunidade de juízes que aponta o dedo para Maria Madalena. Ele se revela para esse tipo de gente, mas é para exortar. Sabe quando nós desvalorizamos a salvação? Quando viramos as costas como igreja para quem anda triste e para quem anda choroso. Sabe quando desvalorizamos a salvação? Quando aqueles que caíram, se decepcionaram, quiseram parar lá tudo. A gente olha e aponta, a gente olha e discrimina, critica, julga. Isso é não valorizar a salvação. Desculpa, mas eu vou falar. Gente religiosa. Mudou a roupinha, canta até uma musiquinha para Jesus, até prega um sermão mais como discurso, mas não entendeu nada de graça, não entendeu nada da graça.